Mas eu vou começar a pedir para vocês ligar o celular, porque eu vou começar com uma pergunta. Eu quero que vocês participem do questionamento que faremos. Portanto, liguem aí, procurem colocar o Safari aí para buscar as informações. Vai aparecer na tela já. Ministro, quem for do iPhone, acessa o Safari. Os demais celulares, acessa o Google Chrome, o seu navegador aí. Aqui está a pergunta. Qual é o seu conhecimento sobre governança? Né? Acesse aí o código 234010. Né? E aí tem esse questionamento para provocar um debate de como é que está a opinião de vocês em relação à questão da governança. O endereço, gente, está na tela lá, é www.mente.com. Vai abrir um quadrinho, aí vocês informam aquele código que está lá. 234010. Já tem alguém colocando, 2 pessoas, mas aqui tem muito mais que 2 pessoas, então vamos ver se vocês conseguem colocar aí mais. Já apareceu mais, 4, está subindo. Já ouvi falar, mas não sei o que é, 3 pessoas. Conheço, mas não aplico no meu município, 3 pessoas. Conheço e aplico, 2 pessoas. Então está crescendo, já temos 15 pessoas. Eu queria chegar no mínimo aí a umas 40 pessoas, que já dá para ter um número bastante avançado de como é que está a opinião de vocês em relação à questão da governança. 21 pessoas. 11, já ouvi falar, mas não sei o que é. 13. Já estamos em 27, está aumentando. 28, 29. A maior parte está no verde. Portanto, temos que desenvolver o conhecimento da governança. A governança começou com as empresas. As empresas, na verdade, para poder manter o seu capital, quem constrói a empresa, passou a buscar gente especializada para administrar suas empresas, não ficar só familiar. E assim a governança corporativa foi se impondo no longo do tempo. Mas o Estado não tem uma boa governança. Ou seja, não busca eficiência, não busca eficácia, efetividade. O Estado é relapso na sua política. A desgovernança é muito grande no Estado, que é de todos nós. Então, governança é um tema que precisa ser implantado no Brasil. Como eu disse na minha fala inicial, não adianta trocar o governador, o presidente da República, se não melhorar a governança. Porque a desgovernança é o maior problema da nação. Eu vou mostrar isso na minha exposição. Então, veja só, chegamos a 52, boa parte, 29, não tenho conhecimento ainda sobre o tema. Conheço, mas não aplico no meu município. Como o Miola fez uma fala muito mais sobre a questão da educação, nós estamos nesse grande projeto de aplicar na educação a governança, porque o grande problema no Brasil é a desgovernança na educação. A desorganização da educação como um todo no Brasil. Portanto, chegamos a 58, já temos um bom número. 32 não conhece ou já ouvi falar, mas não sei exatamente o que é. Segunda pergunta, governança e gestão seriam termos sinônimos? Isso é uma boa pergunta. Qual é a diferença de governança e gestão? É importante que você tenha uma noção disto, porque muitas pessoas confundem governança e gestão. Governança é uma coisa, gestão é outra, né? Vamos fazer uma comparação pai e mãe, né? Quem é que governa em casa? E quem é que faz a gestão em casa? De certa forma, um comparativo à governança da família, né? Para poder oportunizar um bom cidadão para a sociedade. Os pais se preocupam muito em dar um direcionamento. Aí vocês começam a entender já a governança. Os pais direcionam, alguém avalia e monitora. Geralmente a mulher é que mais avalia e monitora. Então, governança e gestão.
seriam termos sinônimos? Sim, 32, 68, não, 57. Realmente, eles se parecem, mas não são iguais. Tem uma interconexão total, governança e gestão. Mas tem muita gente que é governante e se perde querendo fazer gestão e governança ao mesmo tempo. Tem vários exemplos. Posso citar exemplo de presidente da República, de governantes que confundem gestão e governança. E isso é muito bom a gente ter o exemplo, porque se não souber fazer essa diferenciação de governança e gestão, pode colocar tudo a perder na sua administração como um todo. Então, veja só, prepondera que o SIM ajuda o Tribunal de Contas do Estado, seria importante para implementar a política de governança do seu município? Já está na terceira aí, viu, ministro? 94%, já mudamos a questão, 53%. Então, aí que vem o grande papel dos tribunais de contas. Essa fala do Miola mostra como nós podemos ser importantes. E o que disse o Aires Brito, que o Miola colocou na sua palestra, é muito importante, porque nós podemos evitar a desgovernança no Brasil. E os municípios, os líderes, podem evitar a desgovernança. Na verdade, desses 5.006 municípios que nós temos, o problema maior é a desgovernança. E nos estados e no município e na União. Eu vou mostrar na minha exposição algum exemplo que mostra isso. Então, vocês estão já conscientes nas 3 perguntas que fizemos. O que é governança? Governança é diferente. Governança é direcionar, monitorar e avaliar. Direcionar, monitorar e avaliar. É como o pai faz com a mãe, direciona, avalia e monitora para fazer o dever de casa, enfim. Mas como fazer isso com 15 milhões de pessoas? Que são o número de funcionários públicos federais da União e dos municípios. E muitas vezes o prefeito não está preparado para fazer uma boa gestão. Aí ele começa a tomar medidas de forma isolada, sem ter os pilares da sua nação, do seu estado, do seu município, para ser priorizado. E aí passam 4 anos só resolvendo coisas que são perfumaria e não atacam os pilares da educação, da infraestrutura. E se perde na administração, fica atendendo 80%, 90% do seu tempo coisas de grupos de pessoas e que o interesse não é o interesse coletivo. Então, a má administração, porque as pessoas confundem gestão com governança e não se correlacionam o que é governança e gestão e não se prioriza os pilares de uma gestão, de uma administração. E o Brasil, nesse aspecto, é extremamente negativo no conjunto das suas ações. Por isso que os tribunais de contas são extremamente importantes, Anselmo. Se os tribunais de contas, por que a gente mudou o TCU? Só ficar na penalização, só penalizando, ele vai continuar sempre enxugando o gelo. Penaliza um prefeito, penaliza outro, mas não mostra as causas da má administração. Aí vem outro prefeito, vai cometer todos os equívocos. Por isso que a governança, ela tem que ter um planejamento, não de curto prazo, de 4 anos, mas de médio e de longo prazo. E tem que ter planejamento, não pensando num grupo só político que está no comando. Tem que ter um planejamento que possa ter uma proposta, e agora na lei já tem 12 anos, você pensando, com partidos diferentes. Mas aquilo que interessa à comunidade tem que continuar, e não deixar uma obra inacabada, a guerra política que nós temos nos municípios, no Estado, na União. Ou seja, mudar essa mentalidade é difícil, mas temos que fazer, porque nós temos que melhorar a empresa Brasil, ou a empresa Maragogi, ou a empresa de qualquer município, porque somos uma empresa representada por um conjunto da sociedade. Como fazer essa mudança? Foi isso que nós implantamos no TCU em 12, 13 e 14, quando eu tive a oportunidade de implantar a governança dentro do TCU. Agora temos que implantar nos tribunais de contas
para que a gente possa aperfeiçoar o Brasil. Então, vamos na palestra. Governança pública para transformar o Brasil. Isso aqui é um complemento à belíssima exposição feita pelo conselheiro César Miola, para que a gente poder transformar o Brasil. Olha aí, isso aí serve para um prefeito, para um governante, para uma empresa, a questão da avaliação de risco. Olha só essa foto, o desafio que é. E a pergunta vem, qual o risco de estourar um grande escândalo nos próximos 4 anos e o governador alegar que não sabia de nada? Isso acontece nos municípios, acontece na União. Acabou de acontecer na União. E acontece todo dia. Se não tem uma boa avaliação de risco, o país quebra. Eu vou contar, mas sem crítica na visão ideológica, o que aconteceu em 13, 14, 15, nós tivemos uma perda no PIB em 3 anos de 8,4%. Do PIB brasileiro, 8,4%. 3 anos, o PIB é 6,6 trilhões. O PIB do Brasil, 6,6 trilhões. 3 anos seguidos, mais de 20 trilhões. Imagina a perda de 8,4% do PIB. Significa uma queda próxima de 2 trilhões de movimentação financeira no país. 14 milhões de desempregados. O país entrou em colapso. E para sair desse buraco, não vai ser 1 ano do atual governo, nem em 2 anos. Ou seja, o risco foi muito grande porque não foi feita uma boa avaliação de risco. Aliás, o Miola falava aqui da Petrobras. Petrobras, fazer 4 refinarias ao mesmo tempo. Abreu Lima, que vai custar mais de 100 bilhões. A do Maranhão, do Ceará, que foi feita a terraplanagem. Gastamos só para terraplanagem, só para mexer terra, 3,8 bilhões. E pararam a obra. Eu estou citando obras de grande importância. E o Compérgio do Rio já está comprovado, o TCU já encontrou de perda em torno de 13, 14 bilhões. Bem, eu estou falando da Petrobras, maior empresa. Ou seja, decisões erradas lá atrás. Porque daqui a 15 anos não temos mais necessidade de petróleo. Vai ser carros a bateria. Aliás, eu tenho viajado em alguns países, já chega nos hotéis, tem uma bateria para carregar. E aí, o que vamos fazer com o nosso petróleo? Vale a pena continuar com toda essa estrutura? Foi isso que o Miola colocou, ou seja, o que valia a Petrobras há alguns anos já não vale mais. Então, o mundo está se transformando e nós não estamos transformando a nossa administração. Ou mudamos a forma de trabalhar ou ficamos para trás. E nos municípios. Então, a primeira pergunta é essa. A segunda pergunta, qual é o risco que uma maior parte das propostas apresentadas na campanha não sejam concretizadas? Bem, já começaram os movimentos, né? Uma questão que aconteceu há poucos dias. Eu fui fazer a palestra lá para o presidente Bolsonaro, antes do que aconteceu, mas eu alertei, olha, pode vir uma nova greve dos caminhoneiros, se preparem. Vocês têm um grupo de avaliação de risco no município, ou no estado, ou na União, para evitar uma greve dos caminhoneiros, que somos dependentes total dos caminhoneiros hoje. Ferrovias e rodovias, comparadas, ferrovias são muito pequenas, aerovias é a nossa salvação, mas não dá para transportar tudo de avião. Então, qual é o planejamento estratégico do Brasil em relação à infraestrutura? Para não ficar dependente só dos caminhoneiros. Não que os caminhoneiros não sejam importantes, mas manter estrada é muito mais difícil. Hidrovia seria muito mais fácil. Pensar, visão macro de nação. Isso é importante, ter essa visão. Qual é o risco, então, daquilo que foi lançado na campanha não ser concretizado? Pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente da República. Essa visão de nação. Vamos à seguinte pergunta. Qual é o risco de a alta aprovação conquistada nas eleições transformar-se em manifestações generalizadas quanto a má entrega de políticas essenciais à população? O que nós vivemos nesses últimos 4 anos? Uma guerra política permanente. E aí quem é que vai investir e vai ter confiança de investir no país? Caíram os investimentos. Quando eu relatei as contas da República, que
porque eu alertei 3 anos a senhora presidente, tentando ajudar, olha, nós vamos quebrar. 12, 13, alertamos. 14. Aí o que aconteceu? As agências internacionais pararam de investir no Brasil. As agências que recomendam os investidores, porque, só para vocês entenderem, são os tribunais de contas dos países que dão a direção se há possibilidade de investimento no país ou no Estado. Tem segurança jurídica? Se não tem segurança jurídica num município, não tem perspectiva de investir, ter retorno, não se investe no município. No Estado a mesma coisa, na União a mesma coisa. Então essa visão de nação nós temos que ter para poder pacificar o país, para atrair investimentos, gerar empregos. Economia de mercado vivemos. A China saiu de um sistema socialista para um sistema de economia de mercado fechado politicamente em cima de um partido só, consegue controlar, mas nós vivemos numa democracia. O Brasil é uma guerra democrática permanente, um querendo uma decisão de uma forma, outro querendo outra decisão de outra forma, mas isso é complicado numa democracia e é difícil uma estabilidade para atrair investimentos, seja chineses, ou russos, ou os americanos. Então, como mudar o Brasil? E aí que vem o papel. Qual o risco das contas dos governadores, prefeitos e seus secretários serem reprovadas? Se não implantar a governança, com certeza o prefeito pode perder seu mandato no meio do caminho. Se ele não estiver bem assessorado, bem estruturado, se não tiver uma boa equipe de avaliação de risco e que tenha um planejamento adequado, ele vai perder o mandato, como muitos perdem. Nós temos que preparar, e quem prepara tudo isso é quem está vinculado na assessoria e no conjunto da experiência de cada prefeito. Então eu estou dando a importância para os senhores e mostrando este leme que vem do grego, que mostra que governança é como você chegar a um porto tranquilo. Se é uma melhoria da governança, você não entrega um bom produto. A questão da governança é o seguinte: precisamos de resultados. Se não organiza no início, não vai ter resultado. Tem que parar e organizar. É como estar puxando a orelha do filho todo tempo. Tu tem que fazer o dever de casa para ter um bom resultado. Vamos em frente para mostrar o projeto da governança pública, então. Para a educação, especialmente na educação, a má governança sempre foi muito visível para a população, especialmente em relação à educação. Por isso que os senhores são importantes desse projeto que estamos montando. É a primeira reunião que a gente faz. Eu quero mais uma vez elogiar aqui o TCE de Alagoas, para que a gente possa implantar na educação a governança, porque a educação é que transforma uma nação. Então vamos em frente. O cenário atual, o Miola já mostrou. Eu vou mostrar rapidamente, porque o Miola já mostrou os números, né? Nós temos, portanto, 48 milhões de alunos, 39 milhões na rede pública, e os números que se coloca em relação à entrega de produto, 40% dos jovens não concluem ensino médio até 19 anos. Como competir com a Coreia do Sul ou com a Indonésia e com outras nações que chegam a 70%? Se a matéria-prima nossa não está bem preparada. E hoje, com TI, com tecnologia da informação, se a gente não tem gente bem preparada, você não vai oportunizar um bom emprego, um bom salário. Então nós temos que melhorar a educação como um todo. Por isso que o projeto que estamos montando, começando aqui em Alagoas, de trabalhar a educação junto com os tribunais e junto com os secretários para aperfeiçoamento, é para melhorar a nossa capacidade de competir com outras nações. Porque é o conjunto da nação que compete. Ou é o estado de Alagoas que tiver mais aprimorado, que vai competir com o Sergipe ou com o Rio Grande do Norte. Claro que tem a individualidade dos estados, dos municípios, mas como mudar esse quadro? Quando nós temos uma situação de começar obras, 400 creches paralisadas, 1.818 creches inacabadas em andamento.
Ou seja, começamos milhares de creches e não conseguimos entregar por desorganização, por incompetência da União dos Estados e Municípios. Isso é desgovernança, é incompetência, é desorganização do país. Milhões, bilhões são colocados fora, porque não tem política transversal. Não tem transversalidade na política e a consequência é jogar dinheiro no lixo, em vez de ter uma creche. E assim funciona em relação às UPAs. Veja só, 22 unidades da federação não conseguiram garantir a meta do PNE de ofertar vaga em creches e 50% das crianças de 0 a 3 de idade até 2024. Ou seja, mostra a nossa incompetência no todo. E aí vem o resultado. Aqui no início, em relação ao ensino fundamental. Os anos iniciais, mas eu vou já mostrar a parte mais importante, os anos finais do ensino fundamental. A proposta, as metas estão no quadro direito, ou seja, 2017 total que tínhamos que alcançar, como meta 5.0. E aqui em 2017 chegamos a 4.7. Até a área privada, escola privada, 6.4, a meta era 7. Então nós não estamos alcançando as metas dispostas. E isso eu mostrei há poucos dias para o ministro da Educação. E agora nós estamos trabalhando diretamente com o ministro da Educação para ajudar ele, como tínhamos que ajudar a presidente Dilma, o presidente Michel Temer. Quem estiver no governo nós temos que ajudar. Não interessa a político-partidária, a sua posição, nós temos que ajudar o conjunto. Veja só o ensino médio. Resultado do ensino, não conseguiu atingir a meta desde 2013. Era para ser 4.7, chegou a 3.4. E aí vem o resultado geral do Brasil comparado com outras nações. Os melhores alunos do Brasil têm avaliação pior que os últimos alunos do Vietnã, na competição de outras nações. Mostra a situação difícil. Ou melhoramos a educação para competir com outras nações, ou não conseguiríamos fazer com que a empresa Brasil tenha espaço. E aí vem a produtividade, cai a produtividade, porque se não temos gente preparada, cai a produtividade. Veja só, o Brasil é o azul. Lá em 80 cresceu um pouco o azul, mas vejam só, a Índia e a Coreia, amarelo e verde, estão passando da gente em termos de produtividade, porque melhoraram a educação. E aí o conjunto de uma nação está competindo com outra nação. Como fazer isso transformar? E aí vem a questão que foi levantada antes pelo Miola. Inovação. Não temos condições de melhorar a inovação, porque TI, tecnologia da informação e qualquer tipo de inovação, depende de pesquisa, depende de gente preparada. Nós estamos mandando embora boa parte dos nossos talentos, porque não temos uma estrutura. Eu questionei há poucos dias o ministro da Educação. Vocês têm estrutura para proteger os nossos talentos? Tem muita gente talentosa. Eu li um livro americano, os americanos protegem os seus talentos. E os americanos buscam os melhores talentos do mundo todo para levar para os Estados Unidos. Nós temos que fazer isso, pensar de forma estratégica na nação, ou no município, de preparar os melhores talentos para utilizar no município, no estado, na União. E olha, vejam só, nós somos a 9ª economia, mas somos 64 em termos de inovação. E quem tem inovação, eu morei no Japão. O Japão, 80% é água e montanha. 2.400 terremotos. Eu vou agora voltar ao Japão. Tive o plano de morar lá em 83. Uma potência, porque investiu em robotização. Ela faz tudo que é investimento em termos de tecnologia. O Japão é o primeiro país em termos de robotização hoje. Depois vem a Alemanha, depois vem os Estados Unidos. Melhorar a inovação, tecnologia para poder aperfeiçoar o país. E aí o que nós temos no Brasil? Nós temos uma série de instituições trabalhando com inovação, mas descoordenado, investindo cada um na sua área e cada um pensando na sua instituição sem utilizar uma forma cooperada e integrada. Isso eu mostrei para o astronauta. Esses dias eu chamei o astronauta no meu gabinete, ficamos 2 horas conversando. Eu vejo que ele está bem intencionado, está começando. Que, ó, o senhor tem que coordenar tudo isso. Se não coordenar uma política
para a inovação atingir os objetivos do país para agregar valor, gerar empregos, nós vamos perder a guerra que temos hoje com outras nações no sentido da inovação. Então, essa visão, para gerar o quê? Para gerar emprego, para dar dignidade. Quanto mais inovação, se agrega mais valor, salário mais alto. E aí, tendo uma melhoria na educação, você vai aperfeiçoar o conjunto do Estado, o conjunto da matéria-prima, o conjunto das pessoas para poder competir no mercado mundial. Essa é a visão que nós temos que ter. Para gerar empregos, dar dignidade, tu tem que melhorar a produtividade, melhorar a educação como um todo, seja do município, do Estado, da União. Então começamos esse grande projeto. Em 13, montei esse projeto com toda a equipe nossa. O TCU tem que fazer auditorias operacionais, preventivas, para alertar o que está acontecendo no país. E não ficar somente penalizando. Vamos continuar penalizando. Ilegalidade tem que fazer com que aconteça a penalização. Mas somente isso não adianta. Temos que melhorar a operacionalidade do conjunto da nação. Então, juntamos com todos os tribunais, fizemos o primeiro encontro em janeiro de 13, fizemos um mapa do Brasil e um acordo de cooperação com os tribunais de contas. E eu fico feliz que hoje aqui, porque tentamos em 14, uma reunião, chamamos todos os governadores em 14, ó, vocês têm que implantar a governança, mas não foi implantado. Eu fico feliz que aqui já foi implantado boa parte da governança. Porque aquele que não implanta a governança não vai ter resultado no final, porque ele começa somente cuidando dos pequenos interesses, não do interesse maior da sociedade, que é educação, é saúde, é infraestrutura, é segurança. Então, esta é a visão que nós temos que ter. Então, nós temos uma Secretaria de Controle do TCU, que faz todo o controle da educação básica, quem é o responsável, educação básica, educação superior, e tem uma secretaria, e nós criamos a especialização. O Claudivan, que está aqui, acompanhou isso. Quando, com o presidente, nós mudamos 600 funcionários da posição, 600 auditores, especializamos gente. Cada um vai cuidar de uma área. E aí implantamos a governança como tema central. Ou seja, mudamos o Brasil. Implantamos no TCU para depois implantar no resto do Brasil. E estamos avançando. Vou mostrar um pouquinho para vocês desse projeto que implantamos. Para isso, nós vamos buscar a cooperação com a OCDE, em Paris. Eu tinha boa relação, eu morei em Genebra, fiz pós-graduação e mestrado, trabalhei lá nas Nações Unidas, e aí fomos lá, fizemos um acordo de cooperação, pagamos para eles para trazer as melhores boas práticas dos países mais envolvidos, para que a gente pudesse implantar a governança no Brasil. E esse projeto que estamos fazendo agora para implantar na área da educação é decorrente desse projeto com a OCDE. Então vocês estão sendo chamados para implantar o que é de mais avançado em termos de educação no planeta. E por isso que é muito importante a liderança de cada um para multiplicar a implantação da governança no Brasil. E aí criamos referenciais de governança, referencial básico de governança, referencial 10 passos para a boa governança. Cada auditoria que a gente faz, a gente olha se ele não tem esses referenciais, se ele não está organizado no município, no estado, ou na Petrobras, ou na Eletrobras, ou nas estatais, 400 estatais que temos. E esse ano já não teremos mais dinheiro nem para pagar os funcionários públicos federais. Ou seja, o Brasil está indo para uma situação de colapso. O pepino que o Bolsonaro tem pela frente é enorme, porque não vai ter dinheiro para pagar no segundo semestre. Situação dramática. Da União, 14 estados já estão parcelando os salários. Eu sei que aqui vocês conseguiram equilibrar a situação. Mas não é essa a realidade do Brasil. A situação é muito ruim. O Rio Grande do Sul, meu estado querido lá, faz 10 anos que parcelam os salários. 10 anos que parcelam os salários. Porque descumpriram a lei da responsabilidade fiscal, uma série de erros. Então, 10 passos. Referencial para avaliação de governança em políticas públicas. Para o centro de governo. Agora nós designamos 2 funcionários nossos para montar o centro de governo. Por que é importante um centro de governo na prefeitura ou na educação? Tem que ter uma equipe pensando em cada ato que vai ser feito na Secretaria da Educação ou
na prefeitura, porque muitas vezes o prefeito, não tendo uma boa informação, ele comete equívocos. Então, um centro de governo muito importante. Para um governador, para um presidente e para a presidência da República, sem um centro de governo não funciona. Na palestra que eu fiz agora recentemente para o presidente Bolsonaro e toda a sua equipe, Paulo Guedes, vocês têm que implantar o centro de governo. Nardes, arruma alguém lá. Aí colocamos um especialista que foi comigo na primeira reunião que fomos a Paris para montar o centro de governo. Porque lá acontece crise todo dia, toda semana. Deságua todos os pepinos que acontecem no Brasil, lá na Casa Civil, ou na Presidência da República, ou no Senado, na Câmara. A pressão é muito forte. Eu tive 6 mandatos, 3 no Estado e 3 federal. É um acúmulo de crises semanais. Se você não tem um bom grupo para avaliar os riscos, você comete erros toda semana. A dimensão de uma administração pública, de um governante, é muito difícil. Imagina 503 deputados, cada um com as suas demandas, 81 senadores, 23 ministérios. Se no município é difícil, imagina ser presidente da República. É muito difícil, especialmente com o déficit que nós temos hoje. Então, como resolver isso? Tem que ter um bom centro de governo e um referencial também de combate à fraude e à corrupção. Para combater a fraude e a corrupção, se não tiver governança, não combate. Segunda-feira eu tenho uma reunião com o Sérgio Moro. Já falei isso na palestra para ele. Agora vou mostrar algumas coisas mais especificamente para o Sérgio Moro, tentando ajudar ele, porque ele foi um bom juiz, mas ele não conhece toda a administração pública, porque ele era um juiz regional. Essa visão macro, quem tem visão de tudo, somos nós, os tribunais, que acompanhamos o dia a dia. Então nós temos que ajudar quem está assumindo a administração para não cometer equívocos. Nós temos gente especializada. Eu tenho lá 30, 40 auditores que são especializados em cada área, que tem que saber mais que o ministro da Justiça, o ministro da Educação, para mostrar os erros que vinham sendo cometidos no governo anterior, ou da saúde. Olha, você não pode fazer isso, que já é errado. Então nós queríamos, hoje nós temos mais de 500 auditorias, vejam só, fizemos isso em 6, 7 anos. Tendo um diagnóstico de tudo que acontece no Brasil. Mudamos a forma do TCU trabalhar. E os TCS também têm que mudar a forma de trabalhar. Não pode ficar só vendo a continha do prefeito. Tem que ver a conta, mas atacar as causas por que a conta foi mal prestada. Porque não teve o treinamento adequado das pessoas. E tem que se treinar permanentemente, porque não adianta treinar superficialmente, porque vai cometer equívoco. Se não tem uma boa estrutura, vai cometer equívoco. Então, referencial de combate à corrupção. Aqui as diversas auditorias. Governança de fronteira. Eu vou falar com esse tema com o Moro. O grande problema do Brasil está na entrada. Entra droga, entra arma. Nós somos o maior consumidor de crack do planeta hoje. Estão destruindo as nossas famílias. Somos o segundo maior consumidor de cocaína do planeta. Porque entra tudo pela fronteira. Então tem que ter uma boa governança de fronteira para melhorar a fronteira. Eu podia falar de cada tema: educação, meio ambiente, segurança pública, tecnologia, aquisições. Pessoas é muito importante. Governar as pessoas. Imagina 15 milhões de funcionários. Entre Estado, município e União. Os municípios têm 6 milhões e meio de funcionários. Estão sendo treinados, estão sendo avaliados, estão sendo monitorados. Então, eu estou dando essa introdução para chegar aos pontos-chave. O que nós recolhemos de tudo isso que eu mostrei isso para o presidente Bolsonaro? O que o Brasil é em termos de governança? É isso aqui, ó. Planejamento deficiente ou inexistente. Isso acontece nos municípios também. Indicador de desempenho inexistente ou de má qualidade. Tem que ter indicadores para poder acompanhar. Para poder monitorar, tu tem que ter indicadores. Não há gestão de riscos em boa parte das instituições. Falta coordenação e falta integração. Esses são o que nós recolhemos dos indicadores de governança. Isso falta no município, falta no Estado, falta na União. A empresa Brasil não funciona porque nós não temos noção do que está acontecendo e não temos organização para entregar um bom produto para a sociedade. Então, a minha palestra tem essa demonstração, mas nós fomos avançando. Vejam só aqui agora. Vejam só isso aqui agora. Aqui tem um resultado depois de 4, 5 anos de trabalho no TCU.
mostrando como é que funciona cada política pública. O que está verde é aprimorado, o que está amarelo é intermediário, é sinal amarelo, e o que está vermelho é inicial. Vejam o resultado aqui. Em relação à educação, posso mostrar aqui alguns dados, só para vocês terem noção, em relação ao PNE, onde que está? Aqui, meta do PNE, intermediário, verde só, lá no final. Então aqui está a institucionalização, muitas vezes se monta uma boa institucionalização, se monta a meta, mas não tem os objetivos cumpridos e nem tem o monitoramento, porque não está toda a equipe estruturada para fazer a avaliação da governança. E aí vocês podem ver em outras áreas que está tudo vermelho. Sistema prisional, está tudo vermelho. Lá no monitoramento da intermediário, as prisões não funcionam. Governo digital, não tiveram capacidade de avaliar, não está organizado. E assim nós temos hoje, então, um quadro de tudo que acontece no Brasil. O que eu estou fazendo com a minha equipe e o TCU está fazendo? Chama o ministro e mostra o que está errado, para eles aperfeiçoar. Então nós temos que ter em cada município isso. Ou seja, vocês estão cometendo equívocos e não vão entregar uma boa educação, uma boa infraestrutura, porque estão desorganizados. Isso acontece nos estados, no município não. Ou seja, a empresa não vai funcionar porque não está organizada, porque não parou, não sentou para avaliar. E, como consequência, não avaliou de forma correta, acontece a má entrega do produto. Vamos em frente. Aqui, em nível nacional, dos municípios, municipal, entre vermelho, amarelo e verde. Veja só, município, situação da governança, isso aí em relação a 3 itens: liderança, estratégia e controle. Se tem estratégia, se tem liderança, se tem controle. Isso aí foram em torno de 6 mil municípios que nós pesquisamos com as câmaras de vereadores. Eles responderam, é autoavaliação. Resposta dos municípios. Vejam só, governança, 14% só a verde nos municípios. Estado, 15% verde. O resto é tudo vermelho e amarelo. A União um pouquinho melhor. Então, esse é o retrato da governança no Brasil. Se não tem uma boa governança no Brasil, não tem uma capacidade de competição adequada. E aí, o que nós fizemos para mudar isso? Esse é o grande projeto montado com o TCU e que nós estamos agora, junto com os TCS, conversando aqui em Alagoas, com os líderes que são os senhores, para mudar o Brasil. Ou seja, recomendamos à Casa Civil, ao Conselho Nacional de Justiça. Eu fiz uma palestra para o presidente do Supremo, o TOF, Conselho do Ministério Público, que elaborasse um modelo de governança. Princípio de estratégia, de gestão de risco, auditoria interna, responsabilidade da liderança e do Conselho da autoridade supervisora. E aí sugerimos ao Senado, à Câmara, um anteprojeto nacional para implantar a governança em todo o país. Já saiu um decreto no governo federal. Aqui eu já vi, e a senhora que coordena a parte de governança aqui, não está aqui agora? Está aqui. A Poliana me mostrou. Já avançaram muito aqui. E boa parte do resultado do governo já é decorrente disso, né, Poliana? Porque o governador faz reuniões quinzenais, semanais, para fazer o acompanhamento, mas não é todos os governantes que fazem. Para poder ter uma noção do que está acontecendo, o líder tem que demonstrar isso. Então o prefeito tem que demonstrar isso. A secretária da Educação tem que fazer isso, implantar a governança, para saber o que ele tem que fazer. Então vamos em frente. Como mudar o Brasil? Mostrando para cada um que estão os defeitos. E aqui, isso aqui é do MEC. Isso aqui eu mostrei há 15 dias para o ministro da Educação. Faz um mês que assumiu o ministério. Aonde estão os defeitos da educação? Por que não funciona aquilo que foi mostrado pelo Miola e por outros? Vejam só, perfil da governança na gestão pública. Aonde está mais vermelho, mais próximo do vermelho, é porque não está funcionando bem. Então, gestão pública, a parte de contratos, ali o IGOV, o IGG, o Indicador Geral de Governança. Então, esse é um resumo de como é que está a educação em relação ao Ministério da Educação e em relação à gestão pública.
Vocês podem ver que está mais próximo do vermelho e alguns, com exceção aqui da governança pública, no conjunto, que está um pouquinho mais para o verde, que seria o adequado. Mas aqui o Fundo Nacional de Desenvolvimento, o FNDE, está praticamente tudo próximo do vermelho, então não está bom, só para vocês terem uma noção. E aí, o próximo, perfil de governança em relação ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, também não está bom. Então nós passamos a mostrar para cada ministro. Imagina vocês no município ter condições de avaliar as secretarias, quem é que está funcionando bem, quem não está funcionando bem, fazer reuniões quinzenais e não deixar a coisa dispersa, orientar, ter um grupo pensante, os mais preparados para montar um grupo. Nós conseguimos montar no governo agora a governança interministerial. Os ministérios têm noção do que está acontecendo. Porque boa parte não tinha. Porque antes, como é que estava montado o Brasil? Cada partido assumia um ministério. Era o interesse político do partido e não o interesse coletivo da sociedade. Mudar isso de cultura não é fácil. O presidente atual está tendo essas dificuldades, mas vai ter que montar um perfil de meritocracia acima do interesse político partidário. Mudar isso não é de repente. Porque foi feita uma cultura nesse sentido. Não que não possam os partidos participar, tem que participar, mas bota gente com meritocracia, com mérito, com capacidade de colocar o interesse coletivo acima do interesse político. Então, o Brasil, se tem baixa governança, tem muito risco de corrupção. A governança é que vai diminuir. Isso tem que dizer para o Sérgio Moro: olha, o senhor fez um bom trabalho, mas sem melhorar a governança, a corrupção vai continuar sempre se estabelecendo. Porque tu tem que monitorar e avaliar. É como um filho. Se não está monitorando o filho toda hora, tu deixa ele ir para a má companhia, ele vai ficar com a má companhia e vai abandonar a liderança do pai e da mãe. Então, governança é isto. E vejam só, o Brasil, o Ministério da Educação está mais em cima no vermelho e tem várias instituições, como o INEP e outras, que estão mais propícios pela desorganização a ter corrupção. Então vocês têm um mapa disso, aonde estão as fragilidades da corrupção no seu estado, no seu município, na União. Então nós estamos indo, Política Nacional de Governança Pública, projeto, foi feito o projeto, já conseguimos, eu consegui, depois de 8 meses de articulação. Foi um trabalho difícil, Anselmo, convencer todos os ministros e implantar tudo isso. 8 meses conversando com cada ministro no governo Michel Temer. Lá no final de 2017 conseguimos um decreto para implantar uma política de governança no Brasil. Não é fácil. Convencer que o líder, o ministro, ele é importante, mas se ele não conversar com a sua equipe, se ele não tiver um trabalho em conjunto com a sua equipe, se não tiver diálogo, ele só achando que a sua verdade deve preponderar. Isso deve ser também numa secretaria de educação ou em qualquer secretaria. O líder tem que ter capacidade de convencer os outros e trabalhar em conjunto com outros e até receber, muitas vezes, a orientação de um funcionário que está há muito tempo ali, que sabe mais daquele que está recém-chegando, com ideias novas e não respeita toda uma experiência de gente que está há muito tempo lá. Então, isto que é a governança. Montar. Eu vou passar agora para o Luiz Afonso, de forma muito rápida, que é meu assessor, que é meu braço direito lá, nós lançamos um livro junto, para falar um pouquinho da política de governança, dar os conceitos de governança, que é direcionar, avaliar e monitorar, o ciclo de políticas públicas, depois eu explico já para finalizar e nós sermos o mais objetivo possível. Vamos lá, rapidamente aqui. Depois tem 2 livros que nós vamos sortear. Bom dia a todos, meu nome então é Luiz Afonso, sou assessor do ministro Augusto Nardes, sou auditor concursado do TCU, e a gente vai fazer aqui uma breve reflexão sobre a importância de ter uma política de governança pública. Então, a política de governança pública foi lançada no âmbito federal, o ministro mostrou para vocês, vou me permitir chamar de vocês, né? E a gente tem que refletir agora sobre a importância da gente ter a mesma política nos estados e nos municípios. E aí, para eu começar a minha apresentação, vai durar mais ou menos 10 minutos só, eu quero fazer essa reflexão com vocês. Se quando criança, vocês que hoje estão na liderança aqui
do estado de Alagoas, a gente já não sonhava, quando era criança, em mudar o mundo, em transformar o planeta, e fazer várias coisas mirabolantes para acabar com a pobreza, melhorar a educação. Tanta gente já sonhou isso, né? Então, a gente fez essa pergunta para vocês aqui, a gente sempre faz nas nossas palestras, e mais de 90% realmente querem mudar o mundo, quando são crianças. Só que mudar o mundo é muito difícil, e eu vou começar a minha palestra mostrando isso. Pode colocar aí. Eu começo a minha palestra com uma pesquisa que Daniel Goleman fez para o seu livro O Poder da Inteligência Emocional. Enquanto coloca aí, eu vou falando já. Goleman, ele catalogou... Vamos lá. Pode ir para a segunda já. Goleman catalogou que apenas 2% da população mundial, veja bem, gente, 2% só, são responsáveis pelas mudanças que ocorrem no planeta. Então, aquele sonho que mais de 90% tem quando é criança, quando a gente cresce, só 2% consegue realizar. 13% até colaboram com alguma coisa com essas mudanças, mas 85% ficam totalmente à margem delas. Por conta desse pessoal, talvez a gente vivesse nas cavernas até hoje. E por que eu faço essas perguntas para começar essa reflexão sobre a política de governança? Porque nós temos aqui hoje, né, as principais lideranças do estado de Alagoas. Temos prefeitos, temos membros do Ministério Público, temos membros dos tribunais de contas. E todo esse pessoal, eleito ou não, ele tem agora uma atribuição para naturalmente se encaixar nesses 2% que pode mudar o mundo. Tem a legitimidade do voto, tem a legitimidade da sua inteligência quando foi nomeado para um cargo de liderança. Então, a gente, né, e aí eu me incluo nessa também, nós teríamos condições de nos encaixar nesses 2%, ou de nos enquadrar nesses 2% que poderiam estar mudando o planeta. Mas por que as coisas dão tão errado? Por que as coisas começam a não dar certo? Né? A gente acredita, aí eu já falei isso aqui, a gente acredita muito que não dá certo, principalmente pelo que o ministro Nardes mostrou para vocês. Porque quando os gestores novos chegam, quando os políticos chegam a cada legislatura, a cada gestão, eles já encontram um legado que já não é muito bom. Principalmente em termos de governança, e aí eu já dou uma definição de governança. Governança, gente, nada mais é uma definição simples para todo mundo dizer em casa o que é governança aí para os seus filhos. Governança é um conjunto de boas práticas para governar bem. Governar um município, governar um estado, governar o país, governar um tribunal de contas, governar o Ministério Público. Governança é isso, é simples. É um conjunto de boas práticas de liderança, de estratégia e de controle para governar bem. Então, se eu não tenho, já encontro essas boas práticas totalmente deterioradas no município que eu chego, por exemplo, quando sou eleito prefeito, essa minha tarefa de produzir esse caminho aí, se não houve transformações, fica muito dificultada. E como é que um agente público produz mudanças? Como é que a gente, enquanto agente público, eleito ou não, produz mudanças? Principalmente por meio da concepção e da execução de políticas públicas. Quem é gestor sabe disso. Eu posso estar até na área de TI, na área de contratações, mas no final eu estou ajudando a dar cabo da execução de uma política pública, de saúde, de educação. Todos nós, no final das contas, nós executamos uma política pública, que nada mais é do que a mobilização de recursos e esforços que agora estão na minha mão, né? Agora tem condições de mudar o planeta, de realizar aquele sonho de infância. Então, eu estou com esses recursos para produzir uma política pública, que pode ser, né, possa alterar realidades, então, na área de saúde, de educação, da mobilidade urbana, da segurança pública, saneamento, do turismo. Tudo isso, agora que eu sou gestor, sou prefeito, sou governador, eu passo a ter condições de alterar essas realidades ruins do Brasil. Na área de cultura, e apesar da legitimidade do meu voto, da legitimidade da minha inteligência de ter sido escolhido como secretário
né, como um diretor, como uma liderança dos estados, dos municípios, essas políticas públicas, de uma hora para outra, começam a virar cinzas, como virou o Museu Nacional, ou começam a desintegrar, a sair da minha mão. Ou as metas que estão comigo, que eu sou responsável por cumprir, como as metas do PNE, começam a ser jogadas no lixo. E o ministro Nardes mostrou naquele quadro de políticas públicas que isso é muito comum, isso acontece com quase todas as nossas políticas públicas. Até eu faço uma lei para implementar a política, tem uma boa institucionalização, mas quando chega na hora de estabelecer objetivos, eu não sei estabelecer objetivos, não sei estabelecer indicadores de desempenho, e aí eu não sei monitorar e avaliar se tudo está dando certo. Aí começa a quebrar, começa a incendiar. É isso que acontece para as políticas públicas do Brasil não darem certo. Para virar essa página, essa triste história, o Tribunal de Contas da União, em conjunto com a Tricom, com o IBE, com os demais tribunais de contas, começaram a catalogar um conjunto de boas práticas, colocar essas boas práticas nos referenciais, como o ministro Nardes mostrou, fazer aqueles trabalhos que o ministro mostrou para vocês, e passou a recomendar e determinar para os gestores públicos que seguissem aquelas boas práticas. Os gestores. Mas eles estavam sozinhos nessa tarefa de transpor esses obstáculos aí, de cumprir as determinações e recomendações do TCU. Faltava da sua própria liderança, do seu prefeito, do seu governador, do presidente da República, exatamente essa política de governança pública para congregar isso tudo. Ora, os tribunais de contas vinham determinando e recomendando que eles seguissem essas boas práticas internacionais. Alguns gestores cumpriam, outros não. Alguns que são melhores cumpriam, quando saíam, o que chegava no lugar dele desfazia. Então não tinha uma coordenação sincronizada numa política para cumprir essas boas práticas internacionais para governar bem. Governança são boas práticas para governar bem. Por isso que, muito boa hora, foi lançada em 2017 a política de governança pública no âmbito federal. Em novembro de 2017, depois de uma ampla articulação que o ministro fez com o governo Temer, foi lançada a política de governança pública. Então a governança agora tem que ser vista como uma política, como mais uma política. E as políticas, quem é gestor deve conhecer esse ciclo, a política ela cumpre todo esse ciclo e começa com a identificação do problema. Começa com um diagnóstico daquela realidade que eu quero alterar. Nós não queríamos alterar realidades quando éramos crianças, agora a gente tem o poder, a gente tem capacidade, tem recursos à nossa disposição para mudar. Então, eu faço um diagnóstico daquilo que está errado, com base em evidências, não começo a falar que tem coisa errada aí, baseado em discussão de Facebook, de WhatsApp, não, eu tenho que ser baseado em evidências. Governança, a base da governança são as evidências, são as verdades. Então, eu faço um amplo diagnóstico, incluo aquele problema na agenda política, debato a alternativa de solução até lançar a política para resolver aquele problema. No caso da governança pública, todas essas primeiras etapas contaram com a ajuda fundamental dos tribunais de contas. Né? Os tribunais fizeram aquele IGG que o ministro mostrou para vocês, aquele semáforo. Os tribunais montaram um amplo diagnóstico das políticas públicas. E o ministro Nardes, quando foi presidente, só ele, né, o tribunal todo divulgou isso, mas só o ministro Nardes, ele sozinho falou para mais de 40 mil gestores em todos os estados da federação, em encontros como esse daqui, que a gente está tendo hoje. E aí, então, com essa divulgação, essa palavra governança, ela passou a ser conhecida por quase todo mundo no Brasil, quase todos os gestores e agentes públicos. Aquela primeira pergunta era para instigar isso mesmo, né, para ver se ninguém conhece governança hoje. Não, hoje muita gente conhece, mas não sabe o que é. Ou conhece, sabe o que é, mas não aplica. E uma pequena parte aplica. Então estamos começando a vencer essa batalha. E as soluções? Em 2017, por determinação do ministro, eu coordenei um grupo de trabalho do TCU, que a partir do estudo da lei americana, da lei alemã, da lei australiana de governança, além de todas aquelas boas práticas de vários países que já estavam nos nossos referenciais, a gente montou uma minuta com a proposta de solução para a governança pública brasileira. E boa parte dessa minuta foi aproveitada na decisão do presidente Temer, quando ele editou o decreto 9.203 de 2017.
Então, boa parte desse estudo que a gente fez foi aproveitado na redação desse decreto e do projeto de lei 9163, que ainda está tramitando no Congresso. Esse projeto de lei, quando aprovado, ele vai estender essas boas práticas de governança para os demais poderes da União e para estados e municípios. Só que os estados e municípios que fizerem a sua própria lei, eles não vão se submeter à lei federal, eles vão submeter à sua própria lei. Por isso, quem começa agora, sai na vanguarda, começa na frente e começa a liderar, começa a fazer parte daqueles 2%. Porque quem não inova, quem não faz primeiro, nunca consegue ficar naqueles 2%. Ele vai estar sempre seguindo o líder. E o Brasil, se não entrar nessa, fica sempre em desenvolvimento, não consegue ser desenvolvido. Então, lançada a política, com a decisão por meio do decreto, né, ela precisa agora ser implementada, e ela já vem sendo implementada desde 2017 no âmbito federal. Ontem conversávamos, né, com o prefeito de Maragogi, com o Paulo, sobre a dificuldade de implementar. Primeiro, sobre a dificuldade de aprovar essa lei. Só que mais difícil que aprovar a lei ainda é implementar, porque depende de muita vontade política, de liderança do prefeito, liderança do governador, liderança do presidente do Tribunal de Contas. Então nós precisamos implementar essa lei. Isso vem sendo feito no âmbito federal, vem sendo feito no Distrito Federal, que já implementou a política de governança também, baseado quase 100% naquela minuta que a gente elaborou. Então as coisas estão acontecendo e a política pública de governança agora começa a ter uma cara, só que para ela ser vencedora, e a gente também conversou bastante sobre isso ontem, no jantar que a gente teve, ela tem que ter um foco inequívoco no resultado. Governança por governança é uma palavra morta. Governança só faz sentido se for para eu alcançar os meus resultados, se for para eu entregar para a população aquela transformação da realidade que eu sonhava em fazer quando era criança. Então, governança sem resultado vale muito pouco. Não vale nada eu escolher bem as pessoas, capacitar, avaliar, ter planos de médio e longo prazo, ter estratégia, ter indicadores, ter auditoria interna, ter controle interno, ter integridade, que são algumas práticas de governança. Se no final eu não apresento para a minha população, não sei comunicar para a minha população o resultado que eu estou alcançando com isso, todo mundo vai começar a achar que é uma bobagem. Porque cadê o resultado? Então, governança, para levantar o caneco e ser vencedora, ela tem que ser muito atrelada com o resultado. Ela começa, como o conselheiro Miola falou, com estabelecimento de metas e prioridades e tem que alcançar o resultado. Porque só com o resultado a população para de ver todas essas situações que ele já está cansado. Todo mundo está cansado de ver tudo isso todo dia, obras paralisadas, fazer passeatas para pedir coisas que a governança pode dar. Enfim, eu tenho que ter uma boa política de governança pública para utilizar de uma forma mais eficiente, eficaz e efetiva os recursos públicos que agora estão comigo. Quando eu era criança, eu sonhava em mudar o mundo, agora eu posso. Então eu tenho que usar de uma forma mais eficiente, eficaz e efetiva os recursos públicos. De quebra, eu já coloco a minha instituição bem melhor, mais impermeável às práticas de fraude e de corrupção. Eu entrego valor para a sociedade, entrego produtos a tempo e a hora que a população quer e começa a transformar realidades. É para isso que a gente está nesse projeto, para ter uma política de governança pública em todos os estados do Brasil, em todos os municípios, assim como tem no governo federal. Porque com isso, né, a gente começa a ter também desenvolvimento nos estados e nos municípios. Nós escrevemos um livro, eu, o ministro Nardes e Cláudio Sariano, defendendo exatamente essa tese, que a governança pública ela é uma política primária que, se bem pavimentada, vai facilitar o caminho das demais políticas públicas. Eu vou parar de ter aqueles quadrinhos amarelos e vermelhos que o ministro Nardes mostrou para vocês. Né? E aí, finalmente, com certeza, eu cumpro aquele sonho de política e consigo, com o recurso que eu tenho, com o poder que eu tenho, me enquadrar nesses 2% da população que está mudando o planeta. Como fazer? Aí o ministro vai mostrar para vocês, né, vai voltar com a finalização da palestra dele. Eu tenho que fazer um projeto de lei, tenho que fazer um decreto e algumas outras coisas. Eu passo de volta aí para o ministro Augusto Nardes. Muito obrigado, pessoal. Bem, vamos finalizar, pessoal, só para
coroar este evento aqui em Alagoas, quando ele falou delegado, eu gostaria de dizer o seguinte: cada um passa na sua vida terrena um tempo, pode ser 40, 50, 60, 70, 80 anos, e no final você se preocupa muito em deixar um legado para a sua família, ou para o seu estado, ou para o seu município. Legado é importante. Muitas vezes também passa só mais fazendo uma função muito mais de ocupar uma posição, somente por ocupar a posição e não deixar um legado. Então, o que eu queria fazer nesse momento é uma provocação no bom sentido de cada um deixar o seu legado, exercer a sua liderança. A liderança é importante. A liderança é motivar as pessoas. Quando a gente começou a mudar isso no Tribunal de Contas Nominal, mudar 600 funcionários de posição, eu achei que ia dar uma guerra, mas quando a gente apresentou os motivos e cada um escolheu a especialização, educação, saúde, em 6 meses nós conseguimos implantar. As pessoas entenderam de que podíamos mudar o Brasil, podíamos transformar o Brasil. Está indo agora para 8 anos esse trabalho. É difícil. A lei do Simples eu trabalhei 10 anos para implantar. Conseguimos, de 600 mil empresas, passar para 10 milhões de empresas pagando o imposto só. Agora, essa semana, vou contar aqui um segredo para vocês, que vai sair na mídia, já saiu, mas não por inteiro. Eu fiz uma proposta para o presidente Bolsonaro, para o Sintra e para o Onyx, Lorenzoni, dizendo o seguinte: vamos fazer a atualização patrimonial? Desde 92 não tem atualização patrimonial em relação ao imposto de renda. Alguém comprou um apartamento por 100 mil ou 200 mil, vale 1 milhão e não pode atualizar. E vamos, ao invés de cobrar os 15%, cobra 2%, 3%. E a gente já fez os cálculos, pode chegar a 300 bi, 400 bi, daí nós saímos da crise, pelo menos por 1 ano, 2 anos, até a reforma da Previdência começar a virar, e o país sai desse contingenciamento da educação em todas as áreas. Levei a sugestão, e o Bolsonaro vibrou muito. Só tem que fazer uma grande campanha de marketing, porque é facultativo, cada um vai avaliar o seu bem. E vai parcelar e vai pagar isso. E assim nós conseguimos sair dessa crise que podemos até não conseguir pagar os funcionários. Ano passado deu 1% para investimento no Brasil. Veja só, de tudo que nós arrecadamos, 1% somente para investimento. Ou seja, o país está praticamente parado. Temos que voltar a crescer. Temos que voltar à esperança. Então, o livro que nós entregamos para ele, para o Mourão, é no sentido de que a gente possa implantar a governança em âmbito federal, em âmbito estadual e municipal. Porque o pensamento do Guedes, ele tem dito isso em toda a televisão, é passar mais dinheiro para os municípios, é passar dinheiro mais para os estados. Mas se não melhorar a governança dos estados e municípios também não adianta, né? As pessoas têm que começar as obras e terminar, aplicar bem o dinheiro. Eu acho que tem que descentralizar. Eu sou defensor do Pacto Federativo, passar mais para os estados e municípios o dinheiro. Eu sou lá do interior, é lá que as pessoas vivem, é lá que as pessoas estão mais próximas para olhar, mas nós temos que criar instrumentos de governança para que esse dinheiro seja bem aplicado. Eu defendo um novo Pacto Federativo no Brasil. Claro que aqui a gente está falando mais de governança, poderia falar de vários temas, reforma tributária. Eu acho que este projeto da atualização patrimonial, ele é mais fácil de aprovar a reforma tributária, que é muito complexa. E daí eu disse para o Bolsonaro, vamos fazer isso agora, em 6 meses, faz uma medida provisória, cada um faz a avaliação do seu imóvel, em vez de pagar 15%, ele vai, quando ele vender, ele vai ter que pagar 15%, atualiza, paga 2%, 3%. Isso na área agrícola vai ser muito importante, nas corporações, tanto pessoa jurídica, pessoa física. Quem não vai querer pagar parcelado? 2% a 3%, 4%, em vez de pagar 15%. Então, uma sugestão. Então, nós temos que trabalhar para chegar a um porto seguro. Então, nós estamos tentando incentivar a Câmara para aprovar essas assembleias dos estados para implantar a governança, mas os tribunais de contas serão fundamentais, e especialmente se nós pudermos começar pela educação. Judiciário, Ministério Público, a Confederação Nacional dos Municípios, já fizemos reuniões com todos, pessoal, DF, estados, no DF já conseguimos implantar, eu vi que aqui já está implantado, esse é o governador do Distrito Federal, o Ibanez, ele implantou governança e compliance, viu,
Isso, de certa forma, agora eu vi que a coisa começou a andar. Guedes, semana passada, disse que está implantando compliance. Compliance é você evitar erros. Você monta toda uma estrutura para evitar equívocos, você organiza de forma adequada, governança e compliance. Com governança e compliance, nós diminuímos fraude, desvio e tudo mais. Então, ele fez esse decreto, o governador, que dispõe sobre uma política de governança e já está funcionando no DF. Então, nós estamos caminhando aos poucos. Aqui, já vi que está funcionando. Mas ficamos de trocar ideias, né, com a nossa secretária aqui, de governança, para a gente pegar as boas práticas de vocês e disseminar, e vocês pegar as nossas e disseminar. Isso pode acontecer na educação, em qualquer área. Então, já botei aqui a foto hoje, pedi para botar a foto do Miola. César Miola, está aí junto, comprometimento total. O Lessa também, para que a gente implante a governança aqui no DF. Anselmo, faltou a tua foto, mas tu está junto com o Lessa. E assim nós implantamos o Fábio do Meio, o presidente da Tricom. Vamos mexer esse Brasil, vamos movimentar esse país. Não podemos perder a esperança, porque a vida perde o sentido quando a gente perde a esperança. Se você não tem horizonte, você perde o sentido na vida. Se você não consegue transmitir uma energia, levantar cada dia e passar uma energia positiva, se tu não passa fé, se não passa crença, a vida perde o sentido. Então é necessário acreditar. Estamos começando. Já tem uma resolução da Tricom para implantar a governança em todo o sistema. Aprova diretrizes da Tricom, que é os tribunais de contas de todo o Brasil. Porque eles podem estar monitorando, eles têm equipe para isso, é só treinar. E vocês podem ver, o Miola é extremamente competente. E nós temos, Anselmo, com certeza, a tua equipe, o Ministério Público que está aqui, os conselheiros têm capacidade e competência para ser o primeiro Estado mais avançado em termos de governança do Brasil. Eu tenho essa confiança que Alagoas pode desenvolver isso. Até porque a governança de multinível é esse sentido que foi falado antes pelo Lessa, integrar. E aí nós fazemos toda essa participação União, Estados, municípios, para as políticas transversais acontecer. Para ter as UPAs não inacabadas, centenas de UPAs inacabadas. Um absurdo. Creches, milhares de creches inacabadas. UPA sendo feita ao lado do hospital. Não, porque o governo vai me dar uma UPA, aí faz do lado do hospital. Precisa fazer uma UPA do lado do hospital? Tem 200 e poucas UPAs prontas, cada um custou 10 milhões, abandonadas, porque não tem dinheiro no município, não conversou com o município, não tem política transversal. Um absurdo. O maior problema do Brasil é desgovernança. É a falta de capacidade de governar e de diálogo, e de se integrar. Então, aqui está o ciclo de políticas públicas. O Luiz Afonso já falou. Avaliar para depois monitorar e aí chegar lá no final um ciclo de política pública que dê resultado. Então, para finalizar, aqui estão os referenciais, que já foi mostrado. Qual é o papel dos TCEs no projeto? Meu caro Anselmo, capacitações, informações, discussões, questionários. Aí vocês vão desenvolver esse trabalho. E aí eu mostro uma proposta, por que não iniciar imediatamente uma política de governança do Estado, do município, do Tribunal de Contas? Ou seja, Maragogi já começou. Está aqui o prefeito, meu caro Sérgio. E o Paulo, que é o seu braço direito lá da sua equipe, Maragogi, portanto, aprovou a lei agora em 19, pronto, para ser aplicada a governança. É o primeiro município no Brasil. Eu fico muito feliz. Basicamente, a lei é esses 10 passos para a governança. Escolha líderes, liderança com ética, estratégia de governança. Ali tem um mapa, aqui só isso daria uma palestra. Os 10 passos para a boa governança. Tem um líder, depois tem a equipe, como deve trabalhar, como fazer. Isso aí a gente pode fazer para vocês um trabalho especificamente. Eu acho que Maragogi está se dispondo, eu falei há pouco com a equipe de prefeito, a ajudar a implantar nos municípios. Então estabeleça um modelo de gestão, estabeleça estratégia
considerando a necessidade de cada parte interessada, e aí vai, estabeleça metas e delegue poder, recursos para alcançar. Claro que aí tem que ver as prioridades, estabeleça mecanismos de coordenação. São os 10 passos para a governança, que é basicamente o decreto de Maragogi e a nossa lei em nível nacional. Estabeleça a função de auditoria interna, é muito importante o controle. Estabeleça diretrizes de transparência e assim vai. Então, vantagem de começar agora. Deixar a marca do seu mandato para a posteridade. Tem mais um ano de mandato. Vocês têm mais alguns meses esse ano e o ano que vem, para deixar já um legado que o próximo prefeito já possa continuar e assim a gente deixar o município mais organizado. Melhoria de resultados para a população, melhor aproveitamento de recursos escassos, maior articulação e coordenação em municípios com estados e a União, redução de risco da descontinuidade de políticas públicas. O que adianta vocês fazerem um grande trabalho e depois não dar continuidade? Publicar, dar notícia disso para toda a sociedade, não deixar as coisas parar. Eu até diria, pensando, viu, prefeito de Maragogi, que está aqui junto com o prefeito de Curuípe também e outros prefeitos, que é bom envolver um conselho dentro do município, chamar as lideranças, para não desmanchar o trabalho que vocês fizeram. Ou seja, chama as lideranças, coloca todo mundo junto. Olha, esse é um projeto para os próximos 10 anos. Vamos pensar Maragogi para daqui a 20 anos, daqui a 10 anos. Pensar a médio e longo prazo. Ter visão de que não se constrói nada somente em 4 anos. Tem que ter 4 anos, tem que ter 8 anos e tem que ter possibilidade de dar continuidade no projeto, porque aquilo ali pertence a toda a sociedade. Então, por que deixar para amanhã o que podemos fazer hoje? Hoje é um dia importante, é um dia que nós podemos decidir colocar o objetivo, colocar no horizonte e implementar. Para encerrar, o que eu mostro? Um navio chegando num porto tranquilo. Mostrei muito navio ali numa tempestade. O Brasil está passando ainda por tempestade, mas precisamos chegar num porto seguro. Mas depende de cada um de nós. Depende da integração, da cooperação, da possibilidade de ver esse horizonte, essa fé e essa crença para não perder a esperança. Por isso o primeiro livro foi feito com o seguinte título: Governança e o Desafio do Brasil. O último livro que vamos agora sortear aqui, da Governança e Esperança. Vou sortear esses livros. Vou pedir para o Claudivan me ajudar, nosso secretário aqui. Eu vou pedir para o Claudivan dizer uma data qualquer para a gente relacionar com o aniversário de alguém. Fica mais fácil, né? Fica fácil, né? Relacionar com o aniversário de alguém. Esse livro hoje, o amarelo, está na 3ª edição. Governança, o Desafio do Brasil, é um dos livros mais vendidos do país hoje. Não se falava em governança no país. Depois que nós começamos a trabalhar, começou a se falar em governança no Brasil, em todo o Brasil. Esse é o livro que está da editora Fórum, é o livro mais vendido da editora em todo o Brasil. Governança, o Desafio do Brasil, um livro mais completo. O outro, um livro da Governança e Esperança, que já traz um decreto, aqui também já traz um decreto, que mostra a lei sendo implantada no Brasil. Então, tu diz aí um aniversário, e vamos ver quem é que tem um aniversário mais próximo dessa data. Se não for no dia, vou deixar para te escolher a data de aniversário aí, para a gente tentar fazer de forma bem espontânea. Depois, para o segundo livro, vou pedir para outra pessoa fazer. Diz uma data aí para ver quem é que tem um aniversário próximo da data que você vai citar. Quem tiver próximo, quem faz aniversário próximo do dia de hoje, então vai ganhar, que é 31 de maio. Tem alguém que faça aniversário perto de 31 de maio? Tem um lá. Ontem, então ganhou o livro aí. Vamos ver. Vamos ver. Você não pode dizer a tua data. Tu quer sortear? Diz a data aí. 12 de junho. 12 de junho. Quem é que é? 12 de junho, perto. 12 de junho aí. Alguém?
Então, vamos passar para outra pessoa dizer aí uma data. O senhor pode me ajudar aí? Pode ser a sua data. 22 de fevereiro. Oh, o Anselmo e ela, tem 3 aqui, 4. Eu tenho um livro só. Quem é que nasceu no dia 22? Hã? Tu nasceu no dia 22? E quem é que lá, o outro nome que levantou lá, é do dia 22? 21. Tu nasceu no dia 22? Oh, tu tá na preferência. Vou pegar teu endereço e te mando um, tá? Tá bom, vou passar aqui pro conselheiro então. Ô, Anselmo, homem de sorte, hein? Um aplauso aí. Hã? Ah, ele tá passando por um novo sorteio. Então tá. Um novo sorteio. Eu vou te mandar. Já prometi, vou mandar. Agora é um novo sorteio. Quem é que... Vou pedir para o senhor aqui de branco dizer uma data aí. Pode ser... Não pode ser a sua. O fato do seu escolher. 13 de maio. Dia trabalhando. Ah, aqui do lado, hein? Parabéns. 13 de maio. Pessoal, muito obrigado. Anselmo, transmite ao nosso Otávio, a todos os líderes. Maragogi, parabéns, meu caro prefeito. Paulo, toda a equipe. E que Deus proteja todos vocês.